que aparecem, talvez por um viés das nossas discussões, da nossa leitura, enfim, da forma que a gente interpreta a questão. Você falou do INSS, Lucas, Você falou do INSS, o Lucas trouxe, no caso, uma situação que causa uma estranheza muito grande. Né? Se o sujeito trabalhava, aí, pelo fato de ter bebido durante muito tempo, não consegue mais trabalhar, ele próprio diz, eu não consigo trabalhar, aí vai na perícia, o perito, não, você está apto para trabalhar, o que ele faz? Ele bebe para ir para a perícia. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, desse tipo de trabalhador que foi tão prejudicado durante a vida com a perícia do INSS mesmo. Estou falando da empresa, que você tocou um ponto fundamental aí, dessa relação do INSS com a empresa. Mas desse vínculo do trabalhador com a perícia. Eu não tenho assim, conhecimento, tanto conhecimento sobre essa questão de como é que está essa relação. Evidentemente você percebe, no caso do Lucas, ele não tem um empregador, né? Ele deve pagar por fora, como autônomo talvez, não sei, não ficou explícito na apresentação, como é que é essa relação. Ele paga, e aí o INSS, ele não teria o caso de ser devolvido para a empresa fazer o recurso. Mas é fato que o INSS, ele reproduz uma lógica mercantilista também, e no sentido de que eles têm metas, peritos que eu conheço, por exemplo, não, esse mês a gente tem que devolver 30. Então você vai ter que achar os 30 para devolver. Se estiver bem ou não, é uma questão, outra é meta. Então você vai devolver o trabalho. O Luiz, o Tony, que ele é médico, ele tem ele pode falar e explicar um pouco. Porque eu acho que essa mudança... É para a gente estar gravando, Tony. É porque eu trabalho, além da universidade, eu trabalho com eu trabalho com as empresas. Isso está mudando. Sabe, Luiz? A partir desse ano, o FAP, que é o Fator de Acidente Previdenciário, e o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, eles vão pegar o KNAI da empresa e compara com o KNAI das outras empresas no Brasil inteiro. Se o KNAI, por exemplo, da empresa que eu trabalho aqui, nesse ano nós tivemos mais acidentes do que a média de todos. Então, se o FAP era 3% da folha de pagamento, ele vai passar para o ano que vem a ser 6%. Tá? Então, quer dizer, para a empresa isso fica muito caro. A longo prazo, aí, do 6, ele já vai para 9, que é o teto máximo. Né? Em cima daquele grau 1, 2, 3 e 4 de risco. Né? O grau 0 praticamente, grau 1 nada, 2 mais ou menos, 3 um pouco mais e 4 que são as indústrias e, enfim, onde tem risco maior. Então, para a empresa, se ela não fizer a parte preventiva, lá na frente ela vai pagar isso. Né? Então, para o INSS, para o perito do INSS, ele está numa situação agora muito confortável. A empresa que corre atrás e dê uma solução para o trabalhador dela. Isso é justo. Se ela adoeceu aquele trabalhador, ela que arque com o custo daquele trabalhador. Mas esse custo acaba caindo no SUS. Desculpa. Esse custo acaba caindo também no SUS. Eu acho que no SUS não, sabe? Porque a empresa ela já contribui, né? Eu enxergo assim, o SUS como saúde e o INSS como previdenciário, né? É isso, né? A lei é muito clara nisso. Então, o SUS hoje ele tem como cobrar isso da empresa, sabe? Por quê? Esse NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, com o FAP, eles aumentam e isso vai custear o trabalhador no SUS. O SUS não toma mais, entre aspas, prejuízo do trabalhador fichado. Ele toma trabalhador, ele tem um prejuízo enorme do trabalhador informal.
Esse é o meu modo de enxergar. Agora, só eu acho que o trabalhador que é mais prejudicado em São João del Rei, assim, que eu enxergo, é o mototaxista. Que eles têm, geralmente, a segunda jornada de trabalho deles é ser mototaxista, onde que talvez o maior número de acidentes que a gente vê lá na Santa Casa é de mototaxista. Então, eles não têm, às vezes, nem carteira, nem questão previdenciária, eles não pagam INSS, então eles ficam doidos. A questão do uso de medicamento para poder fazer essa segunda jornada noturna, sabe? Geralmente trabalha de dia numa coisa, de noite vai ser mototaxista. Esse eu acho que seria um estudo importante. Eu lembro de você, porque você fez o meu há um ano atrás. Deixa eu só falar um negocinho respondendo ao Carlos Alberto. Ele falou do nexo técnico epidemiológico, do FAP, né? Na verdade, todos os benefícios concedidos tem uma porcentagem que se refere ao nexo, e em função disso que vai ser calculado o fator previdenciário. Mas esse negócio já está caindo, por incrível que pareça. Você está correto na análise, mas encontraram um jeito de burlar o nexo. Como? Hoje, dos benefícios, um dado que eu vi essa semana, dos benefícios concedidos, 20%, 20 e poucos por cento foram feitos via nexo. E vem caindo ano a ano. Do ano passado para cá, já foram mais 4% de queda. Por que essa queda? Porque a base que é feito o cálculo é de 2001 a 2004, para poder fazer o nexo. Nós estamos em 2013. A situação já mudou. Então, como a base não é atualizada, então você não consegue mais relacionar uma coisa com a outra epidemiologicamente. Mas a nova base é a partir de agora. Mas não entrou ainda, né? Não, então, eles vão pegar os dados de 2013 e os dados de 2012 e 2013 para começar a julgar em 2014. 14 as empresas já vão pagar a diferencial. É o que acredita-se, né? Até porque... Até o ano passado, né, Tony? É que esse cálculo é sempre feito no triênio anterior. Por exemplo, que se vai pagar em 2014, eles estariam fazendo levantamento 13, 12 e 11, para tentar... E agora, a partir de janeiro, vai ter o SPID. Você viu, você sabe? O SPID não. A empresa tem que olhar todos os dados de ergonomia, de medicina do trabalho, de engenharia de segurança, num programa, que esse programa foi elaborado pela Receita Federal, quer dizer, então não tem risco, a única coisa no Brasil que funciona como Receita Federal, né, para fiscalizar mesmo. A gente explodir, né? Então, a empresa tem que julgar isso tudo. E toda a CAT vai ser emitida por esse SPID. Férias do empregado, não pode mais vender, finge que trabalha, finge que tira férias porque está trabalhando, não pode mais nada, vai estar todo online. Se ele tirou férias naquele dia, está online naquele dia. Então, a própria empresa vai ser fiscalizada por ela mesma. Não precisa mais ter fiscal, nem do Ministério do Trabalho, nem do Ministério da Previdência Social. Tem que ter o quê? A empresa em dia, porque senão ela vai ser autuada. Começa agora em janeiro. Interessante. Só vou pegar um gancho aqui, senão eu falar para a gravação ali. Quando se fala a respeito do Unitep, né, que é assim, a Previdência estabeleceu o seguinte: se eu tenho a minha empresa, o cortume, então ela já estabeleceu algumas doenças relacionadas a cortume. E aí é determinada essa taxa que o Tony comentou. Isso a gente está sabendo que está sendo burlado, etc. Agora, o que mais me preocupa é que, o Luiz comentou, a gente está falando muito da coisa privada, mas na coisa pública,
Mas nas organizações privadas, o Luiz comentou que estão sendo utilizadas as normas regulamentadoras e só. E aquilo, ainda, a Ana tinha comentado comigo mais cedo, que ainda que eu coloque EPI, que faça tudo, isso não me garante a saúde do meu trabalhador, mas de jeito nenhum. Se eu não conhecer o trabalho, como a Rosângela já tem frisado muito, de nada adianta. No tempo não vai aparecer depressão, nem nada disso. Comentário breve. Não chega aí, não, Ana Paula. Eu quero falar um monte de coisa porque o meu gancho ficou lá atrás. Entendeu? Primeiro eu quero falar, vou para pegar o gancho aqui, o que a Heloísa falou, a questão dos mototaxistas é um problema lá em Barbacena também, já até comentei com você, né, Luiz, a respeito disso. E a questão das notificações. A gente tem os mototaxistas como trabalhadores informais, né? E isso é uma dificuldade para a notificação. A gente tem todo o fórum, a Ana Paula fala da notificação, da subnotificação, e eu vou continuar falando. A gente tem feito um trabalho em Barbacena da conscientização dos trabalhadores da saúde para reconhecer o trabalhador como trabalhador, ele sendo formal ou informal. O médico lá, o doutor Tonho, né? Ele falou que... Ai, gente, como é que é? Ele falou da formalidade. Ele falou da informalidade e falou que quem traz mais custo para o SUS é o trabalhador informal. Não sei, talvez isso seja verdade. E a gente tem uma portaria hoje, que é a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, e lá fala que a gente tem que tratar o trabalhador como sendo ele formal ou informal, dando ênfase no trabalhador em maior vulnerabilidade, que no caso seria esse trabalhador informal mesmo, que o trabalhador informal, se não for a saúde, quem vai olhar por ele, né? A gente tem o trabalhador informal como a saúde sendo o único meio onde ele tem para procurar para ter algum benefício, porque o SUS atende a todos. Eu acredito que o trabalhador da empresa, de um jeito ou de outro, ele vai cair no SUS. Eu não sei onde esse recurso aí do NEP, NETEP, né? Eu não sei o nome. NETEP e o outro que eu também não lembro o nome, onde ele cai, eu acho que ele vai para a Previdência Social, não sei para onde ele vai, e eu não sei aonde ele entra no custeamento do SUS. Mas eu sei que esse profissional acaba sim caindo no PSF, quando ele está doente, já não trabalha mais. A gente tenta, né, fazer uma recuperação desse paciente lá no Sereste ou em outros locais de saúde, principalmente nas questões de fisioterapia. A gente tem isso lá no Sereste. Hoje, em Barbacena, a gente tem um projeto que chama Horário do Trabalhador, onde a gente, de 17 às 21 horas, a gente atende só aquele trabalhador que não tem condição de ir nas UBS durante o dia por ser o horário do trabalho, né? Então, a gente já tem esse programa, mas eu acredito que ele cai, sim, na rede SUS, né? Outra coisa, essa questão de fazer com que os trabalhadores de saúde, não só eles, reconheçam o trabalhador como trabalhador. Porque muitas vezes chega lá no PSF ou na porta de entrada de uma urgência, na UPA, onde seja, o trabalhador, a pessoa, igual no caso dos mototaxistas, ou um pedreiro, ou uma cozinheira, que não tem vínculo formal de trabalho e ele não é atendido como trabalhador. Então, a gente tem feito esse trabalho dessa conscientização de reconhecer o trabalhador como trabalhador, né? Aí, a respeito do que a Heloísa e o Luiz estavam falando, de que a gente tem as instituições fechadas e que nós não nos juntamos, que foi o que eu disse também no começo, a questão da intersetorialidade, né? No que a gente viu no filme. A gente está desenvolvendo agora lá no Sereste, a Lena e a Terezinha não estão aqui, mas elas estão mais à frente desse projeto, um trabalho que chama Mais Saúde. O que vai ser esse trabalho? A gente vai convidar, a gente vai fazer a primeira oficina agora, dia 9 de dezembro, a gente vai convidar todos os setores da saúde, da educação, agricultura, as universidades, tudo que esteja, de certa forma, ligada ao trabalho ou ao trabalhador, e nós vamos fazer com que essas pessoas, cada